muito bem-vindos a mais um episódio do meu podcast, que é o Marcast. Como vocês sabem, eu expliquei um bocado porque é que o nome é Marcast. E não tem muito a ver com ser Marco. Não, é Marcast é porque quem senta aqui nessa cadeira é porque me marcou de alguma forma ou porque é uma marca de referência. Exatamente. Então, quem senta aqui nessa cadeira é sempre uma honra muito grande para mim receber essa pessoa. E, claramente, a receber do outro lado do mundo... Eu estou a receber a Isabela Camargo. Uau! Do outro lado do mundo não, que eu tô sabendo que se eu for numa linha reta, eu dou no Ceará. Né? Então não é do outro lado do mundo não, é só seguir na linha reta. Seguindo reto, né? Olha, Isabela, muito obrigado por aceitar estar aqui comigo. Estou muito feliz em estar aqui. Muito obrigado, fico muito feliz e que voltes mais vezes a Angola. Yes. Esse é um lugar muito bom e que tem muita coisa para oferecer, mas tem muita coisa para ser explorada também. E por todo mundo. Sim. Porque nós não temos aqui muitos hábitos de xenofobia e de não gostar que as pessoas venham de fora. Só tem que vir de coração aberto. Exato. E com vontade de ajudar a desenvolver aquilo que nós também já estamos a fazer por desenvolver, né? É sobre isso. Agora, Isabela, eu tenho acompanhado o teu trabalho. Então, primeiro, parabéns pelo prémio do IBEST. Obrigada. Muito bom. Receber um prémio na área de recursos humanos, que pelo que eu percebo não é a tua área de formação. É, exatamente. Para quem não sabe, olha só, né? Eu fui escolhida pelo voto popular. Uau. E entre as 3 do júri técnico, ou seja, eu fiquei entre as 3 principais do Brasil pelo júri técnico e voto popular, primeiro lugar, como a maior influenciadora de RH do Brasil. O que isso significa? Para uma comunicadora, especialista em comunicação, que há 5 anos saiu da principal emissora de comunicação do Brasil e uma das maiores do mundo, eu estou falando da Globo. 5 anos depois eu recebo esse prêmio, Marco. O que ele representa? Que nós precisamos de multidisciplinaridade, eu preciso de transversalidade, eu preciso de mais pessoas que não são especificamente de uma área para me trazer novos pensamentos, novas ideias. Então, minha formação é RH? Não. Eu sou especialista em comunicação, mas por ter vivido a experiência que eu vivi com o burnout em 2018, por ter desenvolvido uma habilidade tremenda de presença. Eu tô aqui com você, eu tô aqui com você, eu tô ouvindo o que você não fala, eu tô vendo o que você não me mostra. Isso. Eu comecei a palestrar nas empresas com o movimento que eu criei em 2020, que é o movimento pela produtividade sustentável. Só que depois que eu passo por ela, Marco, o que acontece? A liderança compreende esta mudança de cultura que todos precisamos. E aí me chama e fala, Isabela, vem cá, nós precisamos de você agora para uma outra coisa. E aí hoje eu faço letramento para liderança de temas sensíveis. O que é letramento? Educação em algum tema. Ok. Por exemplo, hoje o principal que eu trabalho é assédio. Uau. Pensa como é falar sobre assédio em instituições que são ultraconservadoras. Isso não é bom e nem ruim, isso é uma característica, sabe? Então, nós já temos exemplos suficientes, Marco, para entender que as coisas mudaram. Então, a liderança que não se abre, ou mesmo se você ainda não é líder, mas para quem almeja liderar uma equipe, se você não tiver disponibilidade para perceber o que você precisa aprender para gerir aquela equipe, o seu cargo está sob risco. Porque geralmente uma pessoa, quando ela chega na liderança, ela alcançou resultados técnicos inquestionáveis. Sim. Quem sou eu para questionar por que a pessoa está ali? Não é isso. Só que eu preciso te dar subsídios para você continuar ali. E não é continuar a qualquer custo, doente, com problemas familiares, né, com problemas de saúde. Não, é para que você continue na liderança, para que você atinja os seus objetivos sem perdas pelo caminho. Mas disseste aqui uma coisa que é muito importante para mim e que eu gosto muito de partilhar, mas que quero que tu, por favor, dês mais detalhes. Tu disseste, com uma pessoa que está num cargo de liderança tem que estar disponível. Para continuar a aprender. Explica um bocado mais sobre isso. Porque... Vou dar nomes, inclusive. Por favor. A Glaucimar Petkov foi uma grande gestora que esteve à frente do Bradesco por muitas décadas. E ela me deu em uma entrevista uma das melhores falas, que eu vou reproduzir, tá? Se alguém quiser, depois é só colocar no YouTube Interioriza, que é o nome do meu podcast, Glaucimar Petkov. Isabela, liderança não é um lugar. Liderança é um movimento.
E o líder, para estar em movimento, ele precisa desaprender para aprender. Só que aí eu complemento, inclusive, essa fala e eu digo, se você quer se manter gerindo uma equipe, com responsabilidade no impacto que você está causando, você vai ter que aprender a desaprender para aprender de novo. Moral da história, aquilo que te trouxe até aqui, não necessariamente vai ser o que vai te levar a partir daqui. Moral da história. Há 70 anos, Marco, podia fumar dentro do avião. Sabia? Isso? Então não sei. Tinha propaganda de médico. Não sei de 70 anos, mas eu já viajei em avião que ainda se fumava. Não, se você der um Google aí, você vai colocar propaganda de cigarro, década de 70. Você vai ver médicos fazendo propaganda de cigarro. Nenê. Eu tenho uma menina de 2 anos e meio, eu falo assim, gente, era como se a Angelina estivesse lá com cigarro. Marlboro não faz mal. Nada contra, só lembrei aqui de uma marca. Eu tô só relatando um fato. Sim. Há 70 anos, podia fumar dentro do avião. E tinha propaganda de cigarro com médicos. Uau. Hoje, eu posso fumar dentro do avião? Não. Hoje eu preciso questionar ainda se tá certo o médico fazerem propaganda de cigarro? De forma alguma. Pronto. Então, esse é um dos exemplos que eu gosto de usar Isso. sobre o quanto a cultura vai se adaptando ao tempo. Tá. Uma coisa, no que diz respeito a não ter perdas, tu disseste... Opa, tu podes legal. chegar à liderança, mas tu queres te manter na liderança Perfeito. sem perdas. Saúde, produtividade sustentável, é isso. Isso. Explica um bocado mais. Explico. A produtividade sustentável foi um movimento que eu criei simplesmente juntando 2 palavras. Eu via a palavra produtividade num lado e sustentabilidade no outro. Isso. É? Isso mesmo. Até no rótulo de shampoo tá escrito, não sei o que lá, sustentável. Isso. E o que é interessante, a gente quer um mundo sustentável, que a natureza seja sustentável, a gente fala de longevidade, mas na hora de produzir, você age como um delinquente. Como se nunca nada fosse acontecer. Ou seja, você vive de forma insustentável e quer um mundo sustentável, a conta não fecha. Quando você tem 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, você até pode pular algumas noites, né, deixar as férias para depois, se negligenciar, deixar de fazer aquilo que você sabe que precisa fazer. Mas conforme os calendários passam, meu querido... e a gente não pode olhar para isso como uma perda. Não, isso é um fato. Eu gosto muito de reforçar, Sim, tipo, isso não é bom nem ruim, isso é um fato. Sim. Sabe aquelas pessoas que dizem assim... não argumentos. Ai, mas o tempo, nossa, as rugas... Então, com o tempo, não é só o colágeno que vai embora. Não. E as rugas chegam para todos nós. Conforme o tempo passa, as necessidades físicas vão mudando. E se eu não atualizo a identidade, a minha identidade, que eu vou te explicar que tá aqui no meu livro, eu corro o risco de adoecer fortemente. Hoje, a maior origem de doenças é quando você quer dar conta de uma agenda hoje com as características que você tinha há 10 anos. Isso. Quando você tinha 20 e poucos anos, assim como eu e assim como a turma que está nos ouvindo, a gente saía pra balada ou dormia 2, 3 horas, no dia seguinte estava ótimo. Maravilhoso. Se achando ainda, olha, eu tô ótima, né? Hoje não dá mais. Agora fizeste-me lembrar uma vez que eu fui ao Brasil, ao Rio de Janeiro, e fui a um médico porque eu estava, de facto, preocupado, porque eu dormia muito pouco tempo, né? Então eu cheguei lá e fui falar com o médico. E era um médico que fazia aquelas... faz muito no Brasil aqueles medicamentos que eles fazem à medida das... Homeopáticos. Homeopáticos, mas que como é que chamam aqueles medicamentos manuseados? É isso que são? Manipulados. Então, medicamentos manipulados. Então, eu fui lá e eu expliquei, olha, eu durmo em média 3 horas e tal. Ele olhou para mim e disse, olha, pronto, com a idade que tu tens, se tu continuas a dormir assim, essas 3 horas, daqui a 4 anos és impotente. Eu acho que foi o suficiente. Foi. Ele falou, né? Eu nem vou expor aqui, né? A árvore prova, já né? Genealógica, exatamente. Né? Esta é a prova, doutora, não sei o seu nome, mas essa é a prova de que o seu recado, chegou na alma do Marco. Mas chegou direto na alma. Você entendeu? Claro. Te digo mais, quem dorme menos de 6 horas por noite tem 4 vezes mais chances de morte. Uau. E tudo isso está na pesquisa que eu faço aqui pro meu livro. Uau. Quando você dorme mal, você vive mal. Ponto. Uau. Quem dorme mal, vive mal.
E aí você vai me dizer assim, mas Isabela, se a gente tá num projeto especial, tem que fazer uma entrega, tem que fazer uma gravação, a equipe tá toda engajada, nossa, essa noite nós vamos ter que dormir menos, então. Essa noite não significa todas as noites. O problema é quando você faz da exceção o seu estilo de vida. Isso. É quando você fica esticando a corda, sabe? Esticando. Não vai dar nada. Arrebentou. A corda arrebentou do nada? Dá uma olhada pelo retrovisor. Vê como é que você estava se cuidando ou não estava se incluindo na própria agenda. Então, mas produtividade sustentável, só para fechar, sim, produtividade sustentável é para quem ama o que faz, continuar fazendo o que ama sem perdas pelo caminho. Que tipo de perdas? Na saúde ou nos relacionamentos. Isso. Era isso que eu queria dizer. Que aí tem outra coisa que é... As pessoas não vivem a sua vida olhar para o retrovisor. Ou quando olham sempre apegados a algo que já passou e querem de volta. Isso. As pessoas vivem a olhar para frente. E o que eu sinto agora? Nessa sociedade super comunicativa, tu tens muita comunicação, tu tens muita exposição. Não sei se tudo que é exposto é verdadeiro, mas há muita exposição, logo acaba por haver muita pressão. Eu sinto que as pessoas... E há dias eu estava a ver um comediante americano e ele disse assim, quem nessa plateia tem 30 anos, né? E o pessoal que tinha mais de 30 anos e 30 levantaram a mão. E ele disse, lembras quando tu eras o futuro? Tá? Então o que eu acho que acontece? Eu acho que as pessoas a partir de uma certa idade, 25 para cima, e aqui na nossa sociedade, principalmente as mulheres, a partir dos 25 anos, sentem-se muito pressionadas para tudo. Casar, ter carreira. É uma pressão social real. Do teu tio te ligar e perguntar, casas quando? Olha, filha, também se não vais casar, pelo menos dá-nos um neto. Não estou a falar sério. Mas neto com quem? Tanto faz, nós vamos cuidar. Isso são coisas que nós vemos acontecer aqui de algum modo, assim, comum. Não é todas as famílias, não é com todo mundo, mas acontece. Agora, como é que tu geres toda essa pressão e consegues ter produtividade sustentável? Sustentável. Capítulo 3, da parte 5 do livro Dá um Tempo. Como encontrar limite em um mundo sem limites, indo para a 4ª edição, best-seller, prefácio do Cortella. Eu adoro falar. Parabéns. O professor Cortella está aqui, mas dentro dele tem mais de 100 entrevistas. Tá. Quando eu estava na Globo, em 2017, eu fazia a previsão do tempo. Então, eu falava do tempo meteorológico. E as pessoas faziam muita piada comigo sobre o tempo cronológico. O tempo está passando muito rápido. O que está acontecendo com o tempo? Etc e tal. E aí, eu me encafifei, eu me incomodei e fui atrás dessas respostas. Sabe até onde eu cheguei? MIT. Uau. Que chique, não? Falei com todos os astrônomos, físicos, cosmólogos do Brasil. E aí, eu cheguei junto com o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Eu falei, gente, mas assim, precisamos de alguém fora. MIT. Tem certeza que o tempo não tá passando mais rápido? A Terra não tá girando mais rápido em torno do próprio eixo? Certeza. Então, o que tá acontecendo? Porque a gente tá mais estressado, mais angustiado, sentindo mais pressão. Aí eu vou pra uma outra turma. Tá tudo aqui no livro. E estudo a evolução do tempo, do relógio. Conforme o relógio vai ficando mais preciso para as conexões do mundo, para um avião sair daqui, chegar lá, para eles não baterem no ar, né? Trens, etc. Ou seja, a evolução dos transportes. Tá aqui no livro. A evolução dos transportes, somado à evolução dos relógios, faz com que a gente tenha condições de fazer muito mais coisa dentro do mesmo tempo. Então, 1 hora em 2024 tem uma percepção diferente do que 1 hora de 3.000 anos atrás. Mas, cronologicamente, nós estamos falando da mesma quantidade de tempo. Isso. Só que, vamos lá, você falou das mulheres. Isso. Por que eu falei desse capítulo? Que é a atualização de identidade. Essa mulher, quando ouve uma pressão como essa, ela vai ter que pensar assim: isso que a minha mãe está me dizendo faz sentido hoje pra mim? Ou isso era muito importante no tempo dela? Tá? Então, a atualização de identidade é pra você hoje, em 2024, ter certeza. O que você precisa para viver bem? E eu tô dizendo viver bem é para você não ter que ficar se entupindo de café, energético, anfetaminas, etc e tal, para dar conta de um estilo de vida insustentável. Então, hoje, suas necessidades básicas estão sendo cumpridas? Simples. Sim ou não? Se sim,
falar comigo lá no Insta. Se não, também fala comigo lá, Isabela Camargo Real. Se não, por que não? Isso. Aí você vai me dizer, não tenho tempo. Ah, então nós vamos ter que ver onde você está investindo o seu tempo com coisas que não estão te trazendo satisfação. Porque se você está usando o mesmo tempo que todos nós temos... 24 horas. Ô, Marco, sabe o que eu mais descobri? Não. Não dá mais pra culpar nem o tempo, nem o café, nem o glúten e nem a lactose. Não vai dar mais pra culpar. Ai, o tempo tá contra mim. Ai, não tenho tempo de fazer nada. Cara, o tempo não tá contra você. Não tá. Então, eu vou até o Instituto Americano de Tecnologia. Tem certeza, 100% de certeza, 100% de certeza. Não está acontecendo nada de errado com o tempo da natureza. Na média do tempo, nós estamos com o mesmo tempo se a gente for condicionar em ponteiros. Condicionar em ponteiros. Então, quanto mais precisão no tempo, mais pressão a gente sente. Uau. Quanto mais precisão, mais pressão. Agora, vamos lá. Quanto mais precisão, mais pressão. Quanto mais precisão do tempo... Só que aí, sabe que tem uma coisa muito curiosa? Que eu vou falar isso, inclusive, numa palestra que, gente, eu tô gravando em Angola, né? Coisa mais chique desse mundo. Vim aqui pela Musano Eventos, né? Júlio e Paulo, que estão aqui quietinhos, né, no estúdio. Eles não gostam muito de câmeras, eles fogem as câmeras. Pois é, me trouxeram pra cá pra fazer uma palestra. E nesta palestra, então, eu vou usar esse mesmo exemplo, tá? Só pra você saber. Nas minhas pesquisas, eu chego até um sujeito chamado Tito Márcio Plauto. Quem era o seu Tito? 3 séculos antes de Cristo. 3 séculos antes de Cristo. Ou há 2.300 anos, como você preferir. Ele escreveu uma peça de teatro e ele dizia assim, ó... Que os deuses arruinem quem inventou um relógio de sol. E pobre de mim, triturou meu dia pedacinho a pedacinho. Então eu fico imaginando assim, ó... Qual é a praça principal de Luanda? Praça principal é aqui no Balezão, né? A praça principal, igual São Paulo é a Praça da Sé, por exemplo. Sim, aqui a praça de mercado, de venderem coisas. A principal praça, o ponto de encontro maior da população aqui no Mutamba. É Mutamba. Não, Mutamba. 1º de maio não, Mutamba. Bom, se você for de São Paulo, vai ser a Praça da Sé. Se você for de Luanda, vai ser a praça principal. Você imagina que então que lá na praça instalaram um relógio de sol. Fincaram um pau no meio do chão. E aí todo mundo tentava se sincronizar pela sombra que o sol fazia. Você pegou o que é um relógio de sol? Sim. Foi um dos primeiros relógios que a gente teve, né? Eu vou ver. Eu não sei o que é, mas vou ver. Relógio de sol. Deixa eu te contar. Aqui no livro eu conto, tá? A evolução do relógio. Como é que a gente foi de relógio de sol, água, óleo, areia. A vela já foi um medidor de tempo. Muitas pessoas, Marco, mas muitas pessoas tentaram condicionar o tempo como a gente entende hoje, para ele ser cronológico, tá? Então, você imagina que há 2.300 anos, um sujeito que tá lá na praça, Mutamba, ele tá aflito porque ele tá sem tempo. Há 2.300 anos. Não estaria. Mas ele diz. Quem foi que inventou um relógio de sol, pobre de mim, triturou meu dia pedacinho a pedacinho? Então, se ele tivesse vivo hoje... ele já tinha tido burnout, ele já tinha alguma coisa muito grave, não é? Mas eu quero só que você e quem está nos acompanhando entenda o seguinte. Não dá para culpar o tempo. Isso. Porque há 2.300 anos, quando nós não tínhamos nem relógio, nem deslocamento como a gente tem hoje, nem transporte, nem comunicação, nem indústria, nem os chips que deixam tudo mais veloz, as pessoas já estavam reclamando da falta de tempo. Então não é uma exclusividade nossa. Isso. Então quando eu falo, não vai dar pra ocupar o tempo. Por quê? O tempo não tá passando mais rápido, não está. Não vai dar pra ocupar o café, porque o seu problema no estômago não é o excesso de café. O seu problema no estômago é o seu excesso de agenda, que é pra você dar conta dela, você vai ter que se entupir de um monte de café. O seu problema no intestino não é o glúten nem a lactose. Não adianta culpar a agricultura, que destruiu o trigo. Síndrome do intestino irritado, para quem sofre de problemas gastrointestinais, como eu sofri muito antes do burnout, tem a ver com a forma como você vive. Só que a forma como você vive, dependendo do que você comer, vai te fazer mal. Uau. Isso faz todo sentido, porque de facto existe uma outra lei, que é a lei de Parkinson, que diz que a noção do tempo que tu tens disponível para o trabalho
expande para que ele ocupe o tempo que verdadeiramente tem disponível para a sua realização. Tá. Então, é por isso que as pessoas dizem, eu trabalho muito bem sob pressão. Tá. Eu trabalho melhor sob pressão. O que eu acho que é uma grande mentira, né? As pessoas até podem conseguir gerir a pressão e trabalhar e ter resultados positivos, mas podiam ter sido melhores se eles tivessem usado melhor o seu tempo. Mas agora, explica-me, como se eu fosse uma criança de 5 anos, como é que se usa melhor o tempo sem afetar a tua saúde mental, meu Deus do céu. as tuas emoções, Maravilhoso. o teu relacionamento. Como é que se usa? Tá preparado? Tô Tá pronto. preparado? Faxina. Uau. Se você acha que o tempo tá passando mais rápido, e sim, ele é relativo, dependendo das circunstâncias, dependendo de como você está, o tempo vai passar mais rápido ou mais devagar. Pega essa visão aqui. Um beijo, Rick Chester. Você sente que o tempo tá passando mais rápido? Eu? É. Não. Não? Não. Não? Não. Eu não sinto que o meu tempo esteja passando mais rápido. Ok. Eu sinto, de facto, que eu me pressiono muito. Tá. Mas vamos supor que quem tá nos acompanhando sente que o tempo tá passando mais rápido. Aí me ouviu dizendo assim, nossa, mas se o tempo tá passando mais rápido, o que tá acontecendo? Tá. Conforme o tempo passa, ou seja, conforme a gente vai envelhecendo, as responsabilidades aumentam. Isso. Ah, mas o tempo continua o mesmo? Sim. Então não adianta querer fazer 10, 20, 30 coisas com o mesmo marco. Se você não delegar, se você não faxinar, se você não souber com o que você vai investir o seu tempo, o tempo sempre vai ser insuficiente. Uau. Sempre vai ser insuficiente. Então, quando você fala o tempo é relativo, 1 minuto na fila do banheiro é igual do que 1 minuto dentro do banheiro? Hã? Não. Meninas, a gente na balada lá, 1 minuto fora do banheiro, nossa senhora, eu já pensei várias vezes em fazer xixi na calça. Não quero nem saber, depois eu vou toda mijada pra casa, não tô nem aí. Desesperador. Diferente do que 1 minuto lá dentro. Só que a maior parte das pessoas hoje, que estão trabalhando, produzindo, nesta alta performance a qualquer custo, elas falam assim pra mim, Isabela, então quem é que não sente o tempo passar mais rápido? Quem tá numa fila. Do banco, do banheiro ou do transplante de coração, por exemplo. Eu entrevistei uma pessoa que estava esperando um coração. E sabe quem ele era? Ele trabalhava num banco e ele era daquelas pessoas que queria tudo pra ontem. Tá. Super perfeccionista, não lidava bem com o erro, com o imprevisto, queria tudo pra ontem, até que o coração dele falou, pera lá, gatinho. Desse jeito nós não vamos longe. Ele desenvolveu um problema no coração gravíssimo. Ele ficou 4 anos esperando um coração. Ele conseguiu. A história é fabulosa, porque como eu também tive muitos imprevistos na escrita desse livro, deu tempo dele fazer a cirurgia e me ligar. E quando meu telefone tocou, eu... será que é ele? Ou alguém da família dele? Eu, alô, Isabela, eu consegui um coração. Coisa mais linda do mundo. Só que este dia desta pessoa, esperando um coração chegar lá no heliponto do INCOR, né? Que é o Centro de Transplante de São Paulo. Você acha que um dia para uma pessoa que está esperando Passa lento, é igual o dia de uma pessoa que está ralando? Não, passa lento. Passa muito Então, lento. a percepção do tempo ela é muito relativa ao ambiente e às suas circunstâncias físicas. Olha, eu escrevi aqui contexto e produtividade sustentável. Ou seja, muda o teu contexto, Sim. afeta aquilo que é a tua noção de produtividade Com sustentável. certeza. Com certeza. Assim como o sorriso é contagioso, Isso. o estresse também é. Eu vou só fazer uma correção quando você falou sobre pressão, porque se pressão fosse ruim, a gente não contrataria personal trainer. Douglas Monge, um beijo, meu personal maravilhoso, já faz 15 anos, casado com a minha melhor amiga. Uau. O problema não é a pressão. O problema é como você, indivíduo, se coloca diante da pressão que você escolheu. Você escolheu esse jogo. Você escolheu jogar esse jogo. Eu ouço muitos advogados me falando assim, minha profissão tem muito prazo. Sim, uma cozinheira também tem prazo. Ela também tem prazo para servir a comida. Todas as profissões têm prazo. Todas. A diferença é que se um prazo de uma cozinheira não for cumprido, ela não está colocando vidas em risco. Dependendo, né, se for... Sim, claro. Vocês entenderam o raciocínio. Sim. Mas um médico... ele tem pouquíssima tolerância ao erro, porque ele pode colocar uma pessoa em risco. Então, a pressão de alguém que está sob a pressão de alguém
a pressão sobre alguém que pode dar a chance, né, fazer o seu melhor para aquela pessoa viver ou não, é muito maior. Faz sentido o que eu tô dizendo? Nós temos mais 10 minutos só. Não, faz tudo. Faz tudo. Não põe pressão sobre Eu não sei pra onde você quer ir. O tempo vai me pressionar. Vou te falar aqui, ó, um outro capítulo, gente. Posso falar? Claro. Olha só. Quanto tempo temos? Eu te perguntei, quanto tempo a gente vai ter de podcast? 1 hora. Aí a gente soube que vai ter 40 minutos, até 30 e tal. Essa pergunta muda tudo, Marco. Quanto tempo nós temos? Se você chegar numa consulta, se você chegar num primeiro encontro, se você chegar numa conversa com um amigo seu que você não consegue horário na agenda dele, aí você consegue almoçar com ele. Quanto tempo a gente vai ter, cara, pra almoçar? 1 hora vai ser um tipo de conversa. Se eu te falo assim, não, Marco, tem aqui, 3 horas pra gente. Aí, você entende que aí os assuntos vão se dissolver, vão se aprofundar. Então, eu preciso ter clareza de quanto tempo eu tenho. Claro. Então, quando você fala, não me bota pressão, a gente tem 10 minutos. Não, isso é um fato. Isso não é bom nem ruim, é um fato. É um fato. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai focar no assunto que você quer falar. Isso, e o assunto é esse. O assunto é mesmo esse. Imagina, porque eu trabalho com líderes. Líderes de equipas, muitos deles com equipas grandes, né? Sim. E eu sinto que muitas vezes... aliás, eu já tive que mandar clientes tirarem férias. Tens que tirar férias. Tens que parar. Porque eles começam a ter sintomas como irritabilidade, começam a ter sintomas como desligarem no meio de uma reunião, e tu dás conta que a pessoa não está lá, o corpo dele está lá presente. A alma não se sabe. É isso, é isso. Então, mas como é que tu convences, talvez cientificamente, porque tu fizeste muita investigação, né? A um indivíduo que ele tem que parar para o bem dele, como tu disseste, ou seja, vai parar para depois continuar o movimento. Exato. Então vamos lá. Primeiro que a gente tem que entender algumas frases insustentáveis que já duram séculos. Por exemplo, frases insustentáveis. Dormir é perda de tempo. Você não vai dormir em dólar, né? Você não vai dormir em euro. A coisa mais ousada que eu fiz ano passado foi numa tarde, numa segunda-feira, eu e meu marido em Paris, a gente dormiu. Dormiu em euro. Olha, que abusados, né? Então, essas frases, elas nos levam apenas para lugares de insatisfação, doença, incoerência. Então, eu preciso revisar que frases eu estou sustentando. E essas frases, Marco, olha só que duro agora, elas podem ter sido ditas por alguém da nossa família, que a gente ama muito. Durante anos. Então, como é que você vai fazer diferente daqueles que vieram antes de você? O mundo era outro. Lembra que podia fumar? Então, eu não posso considerar que este aparelho não consome a minha energia. Porque enquanto eu tô aqui com o dedinho nervoso, vendo um monte de coisa como se fosse uma distração, eu tô consumindo cérebro, tempo e energia. Então, não adianta eu reclamar das obrigações se eu estou investindo minha energia nas distrações. Tá? Lembra que eu te falei faxina? Isso. Lembra que eu te falei de faxina? Você vai ter que fazer faxina. E faxina significa... Isso é um capítulo todo do meu livro, da atualização de identidade. E assim... eu pergunto muito nas palestras, né? Quem sente que o tempo tá passando mais rápido? Todo mundo levanta a mão. Eu falo, quem faz parte de grupos WhatsApp do primeiro colegial? Levanta a mão. Eles levantam e falam, então, sai. Isso. Se você tá reclamando da falta de tempo e faz parte de grupos de estudo que não fazem mais parte do seu estilo de vida, sai. Então, primeiro, eu preciso fazer faxina nas frases sustentáveis. Segundo, sair de grupos, de conteúdos e páginas que você consome distração, né? Ou seja, que tá se distraindo, que você consome... eu quero só produzir aqui uma serotonina rápida, né? Só uma recompensa rápida. Se você não fizer isso, você vai sempre achar que o tempo tá passando mais rápido, que o tempo tá contra você. Isso serve, então, pra grupos de WhatsApp, pessoas ou amizades que foram muito importantes no passado, mas agora não cabem no seu estilo de vida. Você entende? Eu vou ter que fazer faxina. Senão o tempo vai ser sempre suficiente. Marco, se você chegasse há 3 anos lá em São Paulo, eu te falo assim, Marco, vamos naquele restaurante moderno, assim, tal. Eu saberia te dizer. Hoje eu vou saber te dizer qual é a fralda que sustenta uma criança, né? Que segura o xixi por mais de 10 horas da noite, porque eu sou mãe. Isso eu também consigo dizer. Você entendeu? Então, assim, o meu estilo de vida hoje é totalmente diferente de 3 anos. Então, se eu não fizer faxina... E não significa que eu não goste mais daquelas pessoas do passado. Não, significa que se eu não for muito coerente com o uso do meu tempo, eu posso fazer cagada. E o pior não é só
no ambiente é com você. E um líder, quando faz isso consigo, quando ele não tira férias, ele acha que todo mundo não tem que tirar férias. E eu contagio todo mundo. Isso foi um dos meus maiores desafios quando tive de assumir cargos de gestão, em que eu era o líder de uma equipa. Era o facto de eu estar sempre disposto a fazer mais. Durante um tempo eu achava que todos os membros da minha equipa tinham que ter exatamente a mesma disposição. Mesma conduta, Até que eu percebi que não era assim que funcionava, mas eu percebi que não era assim que funcionava. Claro que teve que correr mal, né? Para mim. Exatamente, teve que correr mal. Então correu mal. Sim. E aí eu aprendi. E que correu mal? Eu tive uma altura em que a minha equipa abandonou. A sua equipe te abandonou? Claramente. Foram embora. Não Desse jeito não dá mais. Vamos embora. Acabou. Então aquilo obrigou-me a ter uma mudança completa de comportamento. Porque eu tive que rever o que é que faltava. Não era salário, não era isso. Não era o quê? Sou eu, sempre a correr. E a querer que todo mundo acompanhe. Mas tu sabes que há padrões que tu tens e tu reconheces. Aliás, tu viste, a minha assistente há bocado perguntou, vais precisar de mim? E eu fiquei, vou, não vou, não sei. Se eu precisar, eu ligo. Não vou precisar. Não, hoje não vou precisar mais. Já deu, né? O horário que a gente está aqui trabalhando. Sim. Tá. Ela já não precisa estar aqui. Mas imagina, e é isso que eu queria falar. Esses líderes chegaram a algum lugar fazendo um caminho, usando um padrão, e eles têm sucesso dentro daquilo que é a sua própria definição de sucesso. E tu agora chegas e dizes, muda. Muda se você quiser, sabendo do que pode te acontecer. Isso. Se você achar que isso não vai te acontecer, porque você tem algum poder sobrenatural, que suas células não envelhecem, me conta depois. Tá. Agora, olha só que sutileza, tá? Os carros, antigamente, eles eram todos mecânicos. Tinha 3 pedais, embreagem, freio e acelerador. Agora, alguns carros são automáticos. Isso. E você continua com 2 pedais, freio e acelerador. Não tem mais. Não. Saiu a embreagem, mas o freio e o acelerador continua, rapaz. Entende? Senão não tem movimento. Então, assim, né? pronto. Yeah. Eu não sei como é que funciona aqui, mas no Brasil as estradas têm muitas placas de velocidade. Porque, para mim, só os limites garantem a liberdade. Se você está dirigindo uma estrada, aí tem lá uma placa de excesso de velocidade. Aquilo lá não é para punir você. Não, aquilo é para dizer assim, ó, se você ultrapassar a velocidade, você vai se colocar em risco e colocar outras pessoas em risco. Isso. Então, se você não quer descansar... E olha só, quando a gente fala em parar, dá a impressão que nossa... Muitas pessoas me perguntam, você fala que a gente tem que parar. Eu falo assim, eu não tô falando isso, você tá entendendo isso. O seu repertório ainda não tem o caminho do meio para entender que uma performance a qualquer custo tem data de validade. Vai trazer consequências para sua família. E esse isolamento que você falou, essa agressividade, são as últimas características antes de um burnout que, se não for respeitado, levam a um AVC ou infarto. Isso. Então, quando você falou, como é que eu convenço os caras, as mulheres, etc., com dados. Dados. Então, o número de pessoas que estão adoecendo porque estão se negligenciando só aumenta. E não é só o burnout o problema. São todos os tipos de adoecimento porque a pessoa se negligencia. E aí depois ela fala assim, nossa, olha, a pessoa descobriu um negócio ali do nada. Não foi do nada. A cabeça começou a doer há muito tempo, o estômago começou a doer há muito tempo, o peso aumentou ou diminuiu, a circulação mudou, até a transpiração muda. Isso. Aí você vai perguntar assim, Isabela, o que o corpo precisa se manifestar para eu ir pro hospital? Aí eu te devolvo com uma pergunta assim, que barulho um carro precisa fazer para levar ele no mecânico? Qualquer um, para mim. Pronto. Se você estiver dirigindo e você ouvir um barulho no carro, você vai encostar e na primeira oportunidade você vai levar no mecânico. Aí o nosso corpo está se manifestando com a gente o tempo inteiro. Dor de cabeça, pererê, e a gente silencia, né? Químicos, né? Ou vai se anestesiando também. Exato. Para tentar silenciar aquilo que é a dor, que na verdade está te informada alguma coisa. Total, a dor é mensageira. A dor só quer te avisar. Cara, esse ritmo que você tá, nós não vamos longe. Por isso que eu prefiro pausas voluntárias para evitar uma pausa involuntária.
Então, se você não quiser descansar no fim de semana, não tem problema. Só que depois, roda a fita, você tá isolado, sem amigos, sem família, doente, pressão alta, obesidade, diabetes, não sei o que, Qual é que é a importância de te posicionar? Do posicionamento na vida, de um modo geral, na liderança, na tua vida pessoal, nos teus relacionamentos, em relação àquilo que é a tua sustentabilidade e saúde mental mesmo. Qual é que é a importância de tu teres um posicionamento que é claro e respeitares o teu posicionamento? Porque o que acontece muitas vezes? Eu sinto que as pessoas, na vontade de caberem em alguns lugares, eles abrem mão. Eu vi. De caber em alguns lugares, eles abrem mão daquilo que são os seus valores. Tá. Né? Que número você calça? Né? 43. 43? Se eu te der um sapato 41, serve? Não. Mas se for lindo, se for aquele sapato cobiçado, você vai com o pé apertado. Minutos, né? Nessa fase da minha vida, não. Mas em alguma outra fase você já se encolheu para caber em lugares. Claro que já, com certeza. Quanto mais prestígio um local tem, mais eu me encolho para caber nele e mais difícil é sair dele. Uau. Então, assim, eu dou o exemplo do sapato, porque qualquer pessoa que se calçar só um número a menos, não precisa ser 2, 3 números, um número a menos do que você calça, você vai começar com o incômodo no calcanhar, depois vai dar uma bolha, depois você vai começar a mancar, e aí você vai falar, depois de um tempo, você fala, caraca, tô com um problema aqui na coluna, mas... porque eu tô usando um sapato número menor. Então, infelizmente, quando você se encolhe para caber nos lugares, quando você se encolhe para caber nos relacionamentos, sejam profissionais ou não profissionais, você vai adoecendo aos poucos. Toma uma água. Vou repetir. Quando você se encolhe para caber em relacionamentos, conforme o tempo passa, você vai adoecendo. Isso é um fato. Não é bom nem ruim. Então, na atualização de identidade, que é um dos pilares da produtividade sustentável, eu preciso ter uma palavra assim, um letreiro piscando todo dia na minha frente. Autorresponsabilidade. 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 Sabe qual é o problema da gente ter mais de 30? Que a gente passou pelos 20. E quando você tem 20 e poucos anos, você pode fazer um monte de coisa que as consequências não são tão danosas. Então, hoje, se você que ama o que faz, quer continuar fazendo o que você ama, mas com relações saudáveis, com saúde, você precisa, hoje, tendo essa coerência, essa clareza, eu não posso mais fazer o que eu fazia antes, já entendi, Isabela, tá? Consciência das consequências do que você faz ou deixa de fazer. Você gosta de tomar caipirinha? Eu não bebo álcool. Não bebe álcool? Então tá, então pergunta pra mim. Você gosta de tomar caipirinha? Gosto de tomar caipirinha. Quantas caipirinhas eu posso tomar sem passar mal? 2. Se eu tomar a terceira, eu posso? Posso. Mas eu vou ficar mal? Muito. Consciência das consequências do que eu faço ou deixo de fazer. Então, assim, atividade física é importante? Super. E se você não fizer? Vai desenvolver um problema circulatório, Então, eu vou repetir. Em uma frase. Consciência das consequências do que você faz ou deixa de fazer. Isso é autorresponsabilidade. É parar de culpar o café, o glúten, a lactose, o chefe, o mundo, o dólar, Entende? Agora, uma coisa... Nosso tempo tá acabando, tá? Só pra você saber. Eu sei. Agora é o fechamento, né, diretor? Diretor que tá ali, agora é o fechamento? Então tá bom, agora é o fechamento. É só isso, tá. Mas agora, eu preciso de saber isso. Angola é um país que tem uma média de idade de 16 anos. É muito baixa. Então, anda aí entre os 16 e 17 anos de idade. Então, é um país muito jovem. Muito jovem. Tá. Então, nós temos uma oportunidade que a maior parte dos países não tem, que é preparar futuros líderes. Excelente. Tá? Então, se tu tiveres que preparar futuros líderes para que eles façam aquilo que é uma produtividade sustentável, quais seriam algumas coisas que tu lhes dirias para fazerem? Primeira coisa. Tá. Por que você quer ser líder? Ok. Primeira coisa, por que você quer ser líder? O que você vai fazer com esse privilégio? Você quer o quê com esse cargo? Você quer ter um carro, uma vaga na garagem? Que tipo de reconhecimento você quer na liderança? Tá. Porque quando você busca reconhecimento de pai e mãe no trabalho, vai dar ruim. Tá. Tá? Então, primeira coisa, por que você quer ser líder? Por que você quer gerenciar uma equipe? Meu marido mesmo, Thiago,
trabalha com educação financeira. Ele já teve a oportunidade de liderar a equipe. Não é a praia dele. A praia dele é educação, em saúde financeira, em emoções financeiras. Você entende? Então, por que você quer ser líder? Porque eu quero um lugar de status. Mas será que esse lugar que você está querendo é no trabalho ou é em outra esfera da sua vida que você não teve? Mas se você teve em outra esfera da sua vida e você quer gerir pessoas, que você quer impactar o maior número de pessoas, aí sim, aí a gente conversa de novo. Então então você quer ser líder porque você quer impactar mais pessoas com o seu modo de visão, com o seu modo de cooperação. Primeira coisa, você vai ter que aprender a trabalhar em equipe. Ai, que óbvio, Isabela, não é? Terceira dica maravilhosa. Compra um livro chamado Organização Sem Medo, que vai falar de um tema que já passou da moda em alguns países, mas no Brasil e aqui na Angola ainda precisa de bastante educação, que é segurança psicológica. O que é segurança psicológica? Saber lidar com equipes. Tá. Estabelecer uma comunicação eficiente para que haja comunicação. Tendo comunicação, eu vou ter o quê? Cooperação. Alguém faz alguma coisa sozinho nesse planeta, Marco? Acabou. Então, se o meu trabalho depende do resultado de outras pessoas, eu preciso trabalhar em equipe. Olha que óbvio que eu tô falando. Agora pratica. E aí, quando eu tenho que praticar essa habilidade, eu vou ter que aprender a desenvolver escuta ativa e não de julgamento. Eu vou ter que desenvolver apoio mútuo. O que é apoio mútuo? Vamos lá. Segurança psicológica em 1 minuto. É a crença compartilhada pelos membros da equipe que a equipe é um ambiente seguro para se manifestar. Ok. Na escola, quando você estudou lá para aquelas bandas chique lá da Inglaterra, tal. Quando a professora perguntava, não sei como é que é lá, tá? Mas no Brasil eu sofria muito bullying. Alguém tem alguma dúvida? Eu tinha medo de levantar a mão. Em Angola que era assim. Mas não era pela professora. Mas na Inglaterra, não. Não? Não. Tema para outro podcast. Isso. Tá. Aí quando você não levantava a mão, era por conta da professora ou dos colegas? Colegas. Então só o líder que é essa figura demonizada por todos. Não. A segurança psicológica é uma nova língua que eu tenho que habilitar todos a falar. Então, não adianta eu ter medo de me manifestar e sofrer uma piadinha de um colega. E eu vejo isso todos os dias. Pessoas querendo segurança psicológica, comunicação, só que são elas que estão fazendo bullying na turma. São elas que estão com as conversinhas fiadas no corredor, lembrou já, né? Já visualizou uma cena. Então, a segurança psicológica não é um local. É igual a liderança, é um movimento. Isso. Entende? Então, para esses líderes, eu acho que essas dicas estão suficientes. Estão maravilhosas. Olha, Isabela, eu quero só que tu nos digas aonde é que nós compramos o teu livro, porque as pessoas aqui em Angola vão querer saber aonde encontrar o teu livro, que já vai na 4ª edição. Já é do Marco, né? Isso, maravilha. Quero fazer aqui um reconhecimento, então, público. A primeira pessoa que nos conectou foi o Joel J. Foi o Joel J. Né? Estivemos juntos em um evento lá em São Paulo. Eu não conhecia, mas eu vi quando ele chegou chegando, com um colar maravilhoso. Igual esse que eu ganhei, inclusive. Colar que o Paulo tem inveja de eu ter e ele não. Igual esse colar maravilhoso que eu ganhei hoje. Cheguei aqui, rapaz, tô com ele o dia inteiro. Aí o Marco chegou, eu vi aquela figura, eu falei, nossa, você não conheceu hoje, eu já vou saber quem ele é. Depois eu chego na Angola e aí eu descubro, você é aquele cara que tava lá. Por quê? Estou aqui graças ao Paulo e ao Júlio, da Musano Eventos, que me trouxe do Brasil para cá, para uma palestra, para uma empresa. Então, obrigada, Joel, obrigada, Paulo, obrigada, Júlio, obrigada a todo o universo, que sempre conspira pra gente encontrar as pessoas que nós precisamos para seguir a partir daqui. Fantástico. Com gratidão pelas que nos trouxeram até aqui. Isso. Mas, de repente, a partir de agora, é um outro estilo de vida. Muito bom. Pode encerrar do jeito que você quiser, agora eu vou ler a dedicatória. Claro. E o livro tá na Amazon, tá? Respondendo o livro tá na Amazon. Ou é só entrar na minha página, Isabela Camargo Real. Isso. Olha, eu tô, de facto, muito grato por te ter aqui, Isabela. A Musano tem sido, de facto, uma... Eu vou chamar de ponte, mas não é uma ponte não é uma ponte para queimar, é mesmo uma ponte. Uma ponte que me tem trazido um conjunto de pessoas
para a vida que de facto têm agregado muito valor. O Júlio e o Paulo nesse momento abraçaram-se e começaram a chorar. Vocês não conseguem ver isso na câmara, mas é o que está a acontecer. Lágrimas correm neste momento. Correm nos olhos deles nesse momento. Mas pronto, para dizer que de facto tem sido um prazer muito grande e um aprendizado contínuo muito grande. E hoje ter tido aqui a Isabela à frente de mim. A Isabela trabalhou há anos na Globo. Vocês não sabem o que é. Tu estás a entrevistar alguém que tu dizes, não, essa é a área dele, tá? O assunto é dele, a parte da comunicação é parte dele. Então tu estás a aprender enquanto estás a fazer. Então é fantástico sentir que há sempre espaço para continuarmos a aprender, sim, mas que há também espaço para fazermos enquanto... e termos... como é que se chama? Divertirmos-nos enquanto fazemos aquilo que estamos a aprender. A gente constrói o avião em pleno voo o tempo inteiro. Se eu vou sofrer com isso ou não, vai depender da minha saúde mental. Tema para outro podcast. É, escolher sofrer, né? Ou não. Faz parte do jogo. É isso. Porque a dor está lá, mas podes escolher não sofrer com a dor. Mas aí que tá, dor ou aprendizado. Isso. Eu vou viver uma situação que tá me dando medo, e aí a segurança psicológica é um bálsamo num contexto assim, mas eu vou me colocar de uma maneira inferior ou de aprendiz? Aprendiz. Se for de aprendiz, você sempre vai estar superior. Aprendiz. Sempre vai estar superior a qualquer situação se você se colocar num contexto de aprendiz. Pessoal, muitíssimo obrigado por terem estado conosco até agora e, por favor, partilhem, deixem os vossos comentários e vamos fazer crescer o Marcast, porque a qualidade que nós queremos trazer para vocês é isso, é essa. Obrigado, Isabela. E eu que agradeço. Até breve, meu querido. Até breve. Até breve. Até já. Tchau, tchau.